em nome da AEDES, da Autarquia Educacional de Salgueiro, na pessoa da professora Marta Calô, que é a presidente da AEDES, em nome da FACHUSC, a Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central, aqui em Pernambuco, Alex, em nome da professora Aurênia, que é hoje a vice-diretora do professor H. Eudes, e que o professor H. Eudes está se afastando e vai entrar uma nova força também, a professora Gilda, né? Então, em nome deles, dos coordenadores dos cursos, dos professores da FACHUSC, principalmente dos alunos, nós lhe damos a boa-vinda, meu amigo, para essa noite, para essa nossa discussão, né? Eu acho que hoje à noite vai ficar aquele gostinho de quero mais. E certamente teremos ter esse quero mais depois, né? Então, Alex, ele é professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a qual eu conheço, o campus de Mossoró. Ele é meu colega particular, meu amigo, fomos parceiros da mesma orientação, da mesma orientadora, a professora doutora Ana Lúcia Aguiar, né? Então, eu conheço o trabalho de Alex, acredito demais nessa potencialidade, e ele agora, ele está na mídia, né? Porque nós estamos fazendo todos esses esforços para aulas remotas, enquanto isso, Alex, há bem tempo atrás, já estudava isso, há muito tempo, ele vem fazendo uma pesquisa muito vasta sobre as tecnologias de comunicação e informação. E hoje ele vai conversar conosco sobre a inclusão digital, sobre os processos e as políticas, e principalmente sobre as provocações que a gente tem nesse momento que nós fomos arrebatados em xeque para dentro desse novo universo. Alex, fica à vontade, a noite é sua, e da professora Zuleide, que daqui a pouco vai ter outro papo com a gente. Ok, então, meu boa noite a você, Pedro, né? Meu sempre colega de mestrado aí. É um prazer estar aqui participando dessa abertura tão importante para vocês. E como você mesmo disse, Pedro, esse tema que você me propôs é um tema muito bonito, é um tema muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Eu vou trabalhar alguns slides aqui que vocês não vão ver, estão aqui à minha frente, mas com certeza eu posso posteriormente passar para Pedro e Pedro pode compartilhar com vocês. Mas qual vai ser a trilha dessa nossa conversa aqui de mais ou menos 1 hora? Inicialmente eu vou apresentar a vocês alguns conceitos essenciais ao debate sobre a inclusão digital. Posteriormente eu vou dar alguns dados desse processo de inclusão no Brasil, inclusive os dados mais atuais. E, por fim, eu quero falar sobre esse processo de inclusão digital na ação docente nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo. Então, olha, quando nós estudamos inclusão digital, quando nós estudamos tecnologias da informação e da comunicação, existem alguns autores que são chaves. Um autor clássico, por exemplo, é o Pierre Levy, com o seu livro, com sua obra Tecnologias da Inteligência. Tem o Manuel Moran, o Maceto, a Kensky também. São alguns autores de educação que trabalham sobre as tecnologias da informação e da comunicação no processo educacional. De maneira mais ampla, nós temos Manuel Castells, que ele foi o primeiro a pensar no conceito de sociedade em rede. Já o McLuhan pensava numa aldeia global, e isso há décadas atrás. E a Isabel Alarcón, uma portuguesa, também falava de uma sociedade da informação e da comunicação, uma sociedade do conhecimento, uma sociedade da aprendizagem. Então, para que nós compreendamos o conceito de inclusão digital, é importante que a gente se perceba em uma sociedade da informação, que a gente se perceba em uma aldeia global, que a gente se perceba em uma sociedade em rede. Nunca o mundo viveu o que nós estamos vivendo atualmente. E o que faz essa sociedade em rede? São as tecnologias digitais da informação e da comunicação. Tem
Tem um pesquisador aqui, sul-americano, que ele fez a pesquisa sobre o processo de inclusão digital aqui na América do Sul, e ele foi atrás de um conceito para definir o que seriam as tecnologias da informação e da comunicação, que hoje se pensa, Pedro, em tecnologias digitais da informação e da comunicação. Porque a máquina de datilografia, a caneta, o quadro, de certa forma, é uma tecnologia, é uma coisa fabricada pelo homem com um determinado fim, nesse caso, fim educacional. O Martins diz que a diferença que existe entre essas tecnologias analógicas mais primitivas e as de hoje é que as de hoje elas são digitais. Então ele define assim, ele define que as tecnologias da informação e da comunicação na sociedade em rede, onde nós estamos imersos, elas são o conjunto de tecnologias microeletrônicas, informáticas, e de telecomunicações que permitem o quê? Aquisição, produção, armazenamento, processamento e transmissão de dados na forma de imagem, vídeo, texto ou áudio. Então, essas tecnologias que nós estamos vivenciando hoje nunca foram vividas anteriormente. É algo muito novo e como nós sabemos que tudo que é novo traz grandes desafios, traz novas problematizações que envolvem não só a área educacional, mas também a área do direito, a área da saúde, as ciências humanas de maneira geral e também as ciências mais objetivas, mais duras, das ciências naturais que a gente chama. Aí, claro, junta as peças aí, vocês que estão me escutando aí. Vocês entendem que estão na sociedade da informação, vocês entendem que essa sociedade da informação, ela é alimentada pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação, só que nem todos vivem esse processo. A partir dessa carência que as pessoas e as sociedades sentem de vivenciar essa sociedade e essas tecnologias, a partir da sensibilidade dessas carências, dessa ausência de acesso, surgiu o conceito de inclusão digital. E esse conceito, Pedro, de inclusão digital, ele foi evoluindo com o decorrer do tempo. Inicialmente, especialmente aqui no Brasil, mas em todo mundo a gente pode colocar, inicialmente, a ideia de incluir digitalmente estava restrito ao âmbito técnico, ou seja, se buscava garantir acesso aos dispositivos, como notebooks, tablets, celulares, e também a conectividade em banda larga. Então, inicialmente, o conceito que se tinha de inclusão digital era garantir o acesso a instrumentos, dispositivos computacionais e ao acesso por meio de uma internet de qualidade, que ainda hoje nós sofremos com essa conectividade. Estávamos sofrendo agora. Exatamente, é um exemplo claro, né? Mas isso não é de agora, esses problemas. Hoje ainda continuamos com a carência de dispositivos computacionais, como também de uma internet de qualidade. Por quê? Porque inclusão digital custa caro. Entende? Então, inclusão digital custa caro. E o nosso país, em nosso país, não é todo mundo que tem acesso e poder aquisitivo para adquirir um melhor mecanismo, um melhor celular, ou um notebook, ou uma conexão. Então, essa exclusão digital também mostra, de certa forma, uma exclusão social que existe em nosso país. Só que, o que foi que os governos fizeram? Eles investiram na inserção de computadores na escola. Eu lembro que quando eu trabalhava aqui em um município aqui perto de Mossoró, o município de Tibau, não sei se você chegou a conhecer, uma região praiana, eu trabalhei durante um ano nessa escola e quando eu cheguei eu fiquei surpreso. Por quê? Porque tinha um laboratório de informática e vários computadores encaixotados. E eu perguntei à diretora, o que foi que aconteceu? Por que esses computadores já estão aqui? Ela disse, olha, esses computadores já estão aqui há mais ou menos 3 anos. E eu disse, olha, em 3 anos eles já se tornaram obsoletos. E disse, olha, porque a burocracia para
para vir montar esses computadores, garantir a internet, é tanta que estamos esperando até hoje. Então, infelizmente, muitas pessoas deixaram de aprender. Posteriormente, Pedro e os demais colegas professores e a direção, os alunos da faculdade, posteriormente, se ampliou a visão da inclusão digital, não apenas como acesso aos dispositivos computacionais, mas começou-se a pensar no uso, se aprofundar as pesquisas sobre o uso dessas ferramentas, que foi destacado o âmbito pedagógico. Aí, nesse sentido, houve a necessidade de formação de educadores digitais, entre aspas, né? E de uma reflexão criteriosa sobre as fontes e as práticas da pesquisa na rede. Então, nós tínhamos os computadores, em alguns contextos, mas os alunos não sabiam fazer o uso pedagógico, crítico, reflexivo desses mecanismos, como ainda hoje a gente percebe. Você está no ensino médio ou até mesmo no ensino fundamental, e você pede uma pesquisa, o que é que eles fazem? Eles googlam, né? Então eles vão no Google, digita lá, copia e cola. Então não tem reflexão sobre o texto, não pensa sobre a fonte, a credibilidade ou a validade da fonte do texto, e assim o processo de inclusão digital de fato não acontece. Então, primeiro um aspecto técnico da inclusão, depois se pensou no aspecto pedagógico, e um outro elemento que eu quero falar aqui é o que diz respeito ao elemento ético. Por quê? Porque hoje começou-se a pensar sobre a elaboração de conteúdos com validade científica e respeito aos processos autorais, a dificuldade de romper com o plágio, né? Então, no desespero, na falta de leitura, o aluno vai lá e copia e cola e diz assim, não, porque ele escreveu da mesma forma que eu penso. Alguns argumentam assim, mas não. Então, é complicado. Então, é preciso um uso cidadão e seguro das redes sociais. E quando eu falo de uso cidadão, eu falo daquele uso que implica na consciência de direitos e deveres, no respeito ao outro, inclusive no respeito à propriedade intelectual do outro. Então, você percebe, nesse aprofundamento da discussão, inclusão digital como um aspecto técnico dos dispositivos computacionais, aspectos pedagógicos, aspectos éticos, e hoje já se percebe o quê? Que essa sociedade onde vivemos, a sociedade da informação, ela exige que os sujeitos desenvolvam determinadas competências para que não sejam excluídos socialmente. Então, hoje, se você não tem um mínimo de competência sobre o uso dessas ferramentas, ou mais cedo ou mais tarde, ou já está acontecendo a exclusão. Claro, isso acontece especialmente nos lugares mais distantes dos centros urbanos, né? Então, as pessoas sofrem com isso. Eu estou aqui na minha cidade, em Alexandria, no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade de 11 mil pessoas. E o índice de analfabetismo ainda é alto aqui e, consequentemente, o lidar com as tecnologias também é deficiente. Então, às vezes, você encontra um idoso ou até mesmo um adulto pedindo para alguém digitar sendo no caixa do banco. Então, já aconteceu roubos e furtos. Então, perceba, só um exemplo bem objetivo e simples do quanto a falta de habilidades fundamentais ou básicas sobre esses dispositivos fazem com que a pessoa sofra socialmente falando, né? Acaba sendo excluído socialmente. E quando nós pensamos no Brasil, especialmente nos últimos dados sobre o contexto brasileiro, hoje, aquela pesquisa do IBGE aponta que a internet, a penetração da internet atingiu 70% no Brasil. Acima da média global. A média global de penetração da internet nos países é 57%. Na última década, o Brasil atingiu 70% de penetração da internet, ou seja, mais de 149 milhões dos quase 212 milhões de habitantes do país
são usuários da internet. Então, a pesquisa disse o quê? Disse que 85% dos usuários da internet no Brasil navegam na web todos os dias. E os brasileiros passam um total de 9 horas e meia por dia na internet. A média global é de 6 horas e 42 minutos. O brasileiro passa 9 horas e 29 minutos. E qual é o mecanismo preferido dos brasileiros? Me diga aí. Redes sociais. E qual o mecanismo? Celular. O celular. Então, assim, praticamente mais de 90%, quase 100% das residências brasileiras, eles têm um celular. Isso é um paradigma, né, Alex, agora. Exatamente. E lembra, Pedro, que nas escolas, né, era proibido o uso do celular. E hoje a gente se vê na necessidade de usar o celular como meio de comunicação e de trabalho docente. Veja então, só. Veja como isso realmente mexeu com o mundo. Aí, claro, a outra pesquisa, a pesquisa do HotSuite e do We Are Social, que tem lá no site do PagBrasil. Eles fizeram essa pesquisa e uma das questões que eles procuraram foi a porcentagem dos internautas que utilizam cada plataforma. A plataforma mais acessada no Brasil, a partir de dados de 2019, é o YouTube. 95% dos brasileiros acessam o YouTube, depois 90% Facebook, 89% WhatsApp, Instagram 71%, as redes sociais mais acessadas. E claro, se nós fôssemos pesquisar o conteúdo dessa busca ou dessa conexão, é o entretenimento. Então, ainda é carente o uso dessas redes de maneira pedagógica, entendeu? De maneira que possa contribuir para o amadurecimento intelectual e para o processo de inclusão digital, de fato e de verdade. Então, 130 milhões de brasileiros estão no Facebook. 130 milhões de brasileiros estão no Facebook e 69 milhões no Instagram. Isso dados do ano passado. Se nós formos considerar nesse período de pandemia, então você coloca para cima, porque o pessoal se sentindo sozinho em casa, então as redes sociais foram um lenitivo, foi uma maneira de conversar e assim por diante. Claro, como eu disse, a melhor conectividade está nos grandes centros, nas capitais especialmente, a melhor conectividade. Ainda existem muitas áreas, especialmente áreas rurais, que perecem com essa necessidade. E no mapa de exclusão digital, é um mapa que você encontra também lá no site do IBGE, você percebe a região norte, região nordeste, um pouquinho da região centro-oeste ali. Você percebe o mapa todo laranja lá, e o laranja é a exclusão digital. Então, poucas pessoas com internet de qualidade. Quando você vai para a região sudeste, sul, aí o mapa muda de cor, porque lá a oferta da tecnologia é melhor. Olha, sobre políticas públicas de inclusão digital. Desde 2005, existem essas políticas públicas. Hoje elas são mais tímidas, nós não escutamos nem falar, na verdade. Pouco se ouve falar sobre políticas públicas de inclusão digital hoje, pelo menos é a impressão que eu tenho. Mas desde 2005 já existiam programas como o Programa Computador para Todos, o Plano Nacional de Banda Larga, o famoso ProInfo, que foi um dos mais famosos e que mais atingiram as escolas do Brasil. Isso. O Banda Larga nas escolas, o programa UCA, não sei se vocês lembram, que era o UCA, um computador para cada aluno. Então, aí a gente pergunta, onde estão esses programas e qual foi o resultado desses programas? Infelizmente, tinha os dispositivos informacionais, mas não tinha a formação dos professores. Então, muito dinheiro, no meu modo de ver, foi desperdiçado. Por quê? Porque antes de investir
nesses dispositivos, seria necessário o investimento na formação dos professores para esse uso. Ok? Então, diante dessa sociedade, diante desses programas, chegamos no hoje. Vamos refletir sobre o hoje, especialmente para quem trabalha na área da educação, mas também para quem age e atua em outros campos profissionais. Olha, nós estamos em um mundo que nos forçou a buscar ferramentas, competências e habilidades para vivermos a inclusão digital. Porque quando nós pensamos na escola, a escola, inclusive foi, acho que uma das minhas teses lá na monografia, uma das coisas que eu defendi, de que a escola é o melhor lugar para se trabalhar a inclusão digital. Por quê? Porque na escola vai haver a mediação pedagógica, na escola vai haver um pensamento crítico, reflexivo sobre essas tecnologias na vida social. E para que serve a escola? Para educar o sujeito para a cidadania, consciência de seus direitos e deveres. A escola, ela trabalha competências e habilidades para o mundo do trabalho e ela trabalha valores para as relações intra e interpessoais. A escola, como diz o John Dewey, né, prepara o sujeito para a vida social. Só que, com relação à tecnologia, muitos professores, muitos profissionais, vamos ampliar aqui, já que não tem apenas professores aqui nos escutando, eles demonstravam certa resistência em tecnologia. Existia aquele mito, aquele medo, e ainda existe na cabeça de muitos professores, de serem substituídos pelas máquinas. O mesmo medo que eu acredito que aconteceu no período da industrialização, sabe? O mesmo medo que acontece quando os robôs começaram a substituir alguns trabalhadores das fábricas. E hoje existe esse medo, só que eu não consigo ver um mundo sem professores. É um sujeito essencial, uma máquina não trabalha só, é necessário alguém que pense. E o ser humano, né, como dizem os filósofos e poetas, não é uma ilha, ele precisa se relacionar. E o processo educativo, ele é relacional. Ninguém consegue estar preso a programas computacionais sem essa interação, sabe? É necessário termos um olhar diferente sobre o processo de inclusão. E uma pergunta, uma provocação que me veio à mente foi: as necessidades educacionais do contexto da pandemia estão nos refazendo como profissionais? As necessidades educacionais do contexto da pandemia estão nos refazendo como profissionais, não só como professores, mas em todas as áreas? Então, essas tecnologias aqui, o Google Meet, os Hangouts da vida, o Zoom, o Kahoot, o Mentimeter, todas essas ferramentas que têm pipocado aí nas redes. Todas essas ferramentas já existiam. Aí a questão é, por que nós não as usávamos? Porque havia essa resistência, sabe? Existia esse medo irracional. E nós, na vida social, mergulhados em tecnologias, boa parte, é claro, e na vida profissional, receosos de usar essas tecnologias. Então, essa pandemia veio para sacudir, para fazer a gente repensar alguns de nossos conceitos, e não só repensar, mas até refazer algumas de nossas práticas. E olha, eu não quero ser fatalista, nem apocalíptico, nem de dizer, agora a tecnologia é tudo, nem romântico com as tecnologias. Não, tem que colocar os pés no chão. Mas o fato é que, pós-pandemia, nós ainda iremos continuar usando esses recursos. Pelo menos, eu penso que nós devemos continuar a usar esses recursos. Eu estava conversando com um aluno e o aluno disse uma coisa interessante.
Ele disse assim, professor, uma coisa é você assistir uma aula presencialmente, algo bom, naquelas cadeiras duras ali, desconfortáveis, um ambiente barulhento, às vezes quente. Vale a pena também, mas professor, nada melhor do que eu sentar de frente à minha TV, com a xícara de café na mão, com um pedaço de bolo, com um pedaço de bolo, e relaxado no meu sofá, com o meu caderno do lado, escutando suas aulas, fazendo as anotações e, dentro do possível, interagindo com o senhor por meio do chat, ou até mesmo por meio de imagens no Zoom ou no Google Meet. E eu disse, olha, eu entendo sua situação. E esse aluno disse uma coisa interessante também, ele disse assim, professor, ó, isso são provocações, viu, Pedro? Ah, esse aluno disse, professor, ninguém tem mais paciência de ficar 4 horas em uma sala olhando uma pessoa falar no monólogo em uma aula expositiva. Nós não temos mais paciência para isso, professor. Mas, enfim, é uma provocação. Já tem gente dizendo aqui que está com saudade das cadeiras de outros aqui. Mas, eu entendo vocês, porque existe o aspecto afetivo, o aspecto humano, sabe? O olhar nos olhos, o ouvir a voz, o conviver com os outros colegas, porque em um processo formativo você não aprende só com o professor, você aprende uns com os outros. E nós dois somos provas disso, né? Lá no mestrado em educação, em nossas conversas, nos eventos, como a gente aprendeu um com o outro. Então, claro que, como eu disse, é uma provocação, mas você tem que pensar um pouco. Eu tenho quanto tempo aí? Alex, eu quero organizar no sentido, bem nessas provocações, organizar no sentido de que nós temos a professora Socorro, né, a professora Socorro Cordeiro, que está também como espectadora, mas está me ajudando nesse sentido de ser a secretária da nossa discussão aqui. Ela vai fazer informações dos alunos que queiram fazer alguma ponderação, algumas coisas já saíram aí, eu estive observando aqui também, né? E utilizar um tempo pequeno para você fazer algumas ponderações sobre essas colocações, né, a partir de agora. Ok, fica à vontade. Enquanto isso não vem, eu queria colocar minha posição de mediador dessa conversa, porque a ideia das provocações, e uma coisa que você colocou aqui, e que fica muito evidente para a gente, né? Antes da pandemia, resistíamos às tecnologias digitais de informação e de comunicação, como você traz essa nova nomenclatura. E éramos ávidos. E, diga-se de passagem, com tanta avidez, mas ainda falhávamos pedagogicamente. Sim. A educação básica, a educação superior tem déficits gigantescos. E alguns deles, muitos, relacionados à forma como nós aprendemos e ensinamos atualmente. Né? Uhum. Nós temos alguns conceitos, Alex, que são isso que você falou, vem de encontro mesmo, que são as metodologias ativas. Né? Sim. E a metodologia ativa, ela joga o professor, as instituições e, principalmente, os educandos no olho do furacão, para a responsabilidade social e a autorresponsabilidade do estudo, do comprometimento com a produção do conhecimento. E agora, Alex, temos um ponto que é culminante e que é urgente, a produção do conhecimento. Sim. Por muito tempo, a própria educação básica se propôs a ser consumidora do conhecimento. Não há mais espaço para isso. Uhum. Segundo, a tecnologia, ela hoje é colocada como um dos grandes pilares do conhecimento. Sim. O que falta para a gente? O que falta? Eu queria que você fizesse essa reflexão justamente nisso. O que falta para nós, por exemplo, nós ocidentais somos bem diferentes quanto as filosofias de aporte da educação no Oriente. Mas nós também precisamos ter nossas posturas, principalmente políticas, quanto a isso. Sim, sim. Olha, Pedro, o que falta
o que falta é investimento público nesse processo de inclusão digital, entende? Assim, de maneira pedagógica, de maneira filosófica, vamos trazer aqui para o aspecto pessoal. Eu percebo também a carência pela busca do novo. Entenda, o fato de ser novo não significa que é melhor, sabe? O fato de ser novo não significa que é melhor. O fato é como escreveram aqui, enquanto você falava, eu até li alguns textos aqui. Olha, nada substitui um professor preparado, um professor capacitado, que domina seu conteúdo, que tem habilidades didáticas. Porque, como dizia a nossa orientadora, Ana Lúcia Guiar, ela dizia o seguinte, olha, a tecnologia mais poderosa é o corpo. Né? Ela dizia isso, são os gestos, a voz, os olhos, o movimento em sala de aula, o contato com os alunos. Essa é a tecnologia mais poderosa. Ora, isso não significa que nós não iremos desfrutar dessas tecnologias digitais informacionais. Agora, falta investimento na formação, é assim que eu observo quando você diz o que falta. Falta também essa iniciativa profissional. Eu estou provocando, viu, o pessoal aí? Falta a iniciativa profissional de dizer, eu preciso disso, o mundo está assim. Ter uma leitura do mundo, uma leitura real, coerente do mundo, e se sensibilizar e buscar essa formação, sabe? A pandemia foi quem nos balançou, pegou pelos nossos ombros e disse assim, olha, existe um mundo de ferramentas tecnológicas que são úteis ao processo educativo. Você está mergulhado nesse mundo tecnológico e os seus alunos estão mergulhados também e você precisa dar um uso, uma instrumentalidade pedagógica a esses recursos. Então, eu penso que falta, nesse sentido, ir para o processo de inclusão digital bem vivido, falta investimentos na formação e não só na estruturação, e no aspecto pessoal tem que haver essa iniciativa, sabe, de ser um profissional contextualizado com o seu tempo. Ótimo, Alex, isso é muito bom. Eu estou ouvindo aqui professores e alunos aqui, no meu outro canal aqui, muito conectado, estão dizendo que a fala é muito boa, as provocações são pertinentes para reflexões futuras, principalmente aqui dentro da universidade, né? Que esse é um espaço privilegiado para se fazer isso, né? Isso. Deixa eu consultar minha secretária aqui, Socorro, para ver se tem mais alguma coisa, Alex. Enquanto eu consulto ela, eu faço uma outra provocação importante para a gente, né? Sim. Você é um professor, eu conheço sua trajetória, você conhece a educação básica, você conhece o chão da escola. Você hoje é um professor e pesquisador na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E eu trago uma bandeira que, atualmente, nós precisamos criar uma política de produção do conhecimento através das tecnologias de comunicação e informação. Eu vi um aluno aqui que colocou justamente sobre isso. Transformar a tecnologia de informação e comunicação em conhecimento social. Né? Sim. Eu acho que hoje, daqui para frente, esse é um momento nosso de marco. Né? É um marco divisório. Então, eu acho que daqui para frente é uma política nossa, principalmente eu chamo a atenção para os professores comprometidos das universidades, dos institutos de ensino superior, para travarmos essa batalha e levarmos essa bandeira adiante. Não há mais espaço apenas para o ensino. Nós precisamos fazer a extensão e a produção do conhecimento. Né? Isso. E isso é uma urgência. Sim. Sim, olha, hoje, mais do que em qualquer outro tempo, nós temos acesso à pesquisa, à informação, a bibliografias, a autores. Eu vou dar um exemplo para vocês aí.
Olha o tempo, viu, Pedro, para que eu não... vou dar um exemplo para vocês. No meu mestrado, eu, eu encontrei uma pesquisadora portuguesa, lá da Universidade do Minho, e consegui, li um texto dela em um blog, e como eu tinha aquele preconceito de, olha, vem de um blog, não tem credibilidade. Então eu peguei o e-mail dela e tentei, e arrisquei criar essa conexão com ela. Olha, enviei uma mensagem, disse que estava fazendo uma pesquisa sobre inclusão, sobre formação docente para inclusão digital, e, para minha surpresa, no outro dia ela já respondeu, já mandou alguns textos, já criou um elo, ela quis saber como acontecia, como estava acontecendo a inclusão digital no Brasil, e a gente trocou algumas informações e foi algo muito interessante. Então, perceba, esse mundo de conexão abre novos horizontes para a pesquisa, para a extensão, para um olhar social, não só o olhar local, mas até o olhar global, a partir da conexão. Aí só destacando um elemento aqui. E se alguém dominar um pouco do inglês, aí é que o mundo se expande para você, né? Porque é uma língua mundial, então você começa a ter conexões com outras pessoas de outras universidades e assim por diante. Vou dar outro exemplo aqui com relação a esse mundo da pesquisa que as redes alimentam. Eu, estudando Boaventura de Souza Santos, então senti a necessidade de ler mais sobre ele, mas os livros eram caros à época e também eram difíceis de encontrar materiais com ele, sobre ele, enfim, de autoria dele. De repente eu fui no YouTube e encontrei lá um vídeo de um mini curso, sabe, 9 horas, e eu praticamente, né, tive aula com Boaventura de Souza Santos ali pelo YouTube. Então perceba, Pedro, os demais colegas professores, os alunos aí, é um mundo que se abre, que na verdade está debaixo do nosso nariz há um bom tempo e a gente não percebe. Então você que é da área da saúde, do direito, crie pontes, use essas ferramentas para alimentar sua pesquisa, para compartilhar experiências, sabe, para enriquecer seu currículo. É isso, Pedro. Pronto, Alex. Tem uma série de coisas aqui ainda postas, a pena que o tempo é pouco, né? Mas isso vai ser legal, porque nós, professores aqui da FACHUSP, podemos encabeçar isso dentro das nossas aulas para essas discussões. São necessárias, são urgentes. Muitas questões aí, muitas questões interessantes, muitas colocações. Né? Alguns alunos falaram que as redes sociais elas são ótimas, as aulas remotas é que são ruins, né? Alguns aqui colocou uma coisa muito interessante, ele disse que nesse período de aulas remotas houve casos de ganho de aprendizagem, então isso significa que não há uma oposição entre o ensino remoto e o ensino presencial. Na verdade, há uma... Deixa eu pegar seu gancho aí, Pedro, olha, não são as aulas remotas que são boas ou ruins, quem tem que se dedicar e se aperfeiçoar é o professor. Então, é uma ferramenta nova, mas essa ferramenta não fala por si só. É necessário que o professor seja curioso, conheça, pesquise, domine as várias ferramentas e faça essa aula interessante. Então, o problema não é o online. O problema e a solução ainda está no homem, na pessoa, na nossa iniciativa enquanto gente, para educar, para transmitir e construir conhecimento. Beleza, Alex. Queria deixar o espaço finalzinho aqui para você, de não mais tempo agora, para você fazer sua despedida final e a gente lhe agradecer demais de antemão já por essa discussão que você veio apimentar aqui com a gente, que futuramente, certamente, nós vamos desenvolver ela. E outras vezes você poderá vir aqui para completar mais ainda. Será um prazer. Eu queria só terminar com uma frase de José Manuel Mourão. Vou terminar com essa frase, está aqui na minha frente. Diz assim: faremos com as tecnologias mais avançadas o mesmo que fazemos conosco, com os outros, com a vida. Se somos pessoas abertas, iremos utilizá-las para nos comunicarmos mais, para interagirmos melhor. Se somos pessoas fechadas, desconfiadas, utilizaremos as tecnologias de forma defensiva, superficial.
Se somos pessoas autoritárias, utilizaremos as tecnologias para controlar, para aumentar o nosso poder. O poder de interação não está fundamentalmente nas tecnologias, mas nas nossas mentes. José Manuel Mourão. Obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu, Alex. Tchau, um abraço no povo potiguar. Abraço. Abraço. Até a próxima.